Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem. Você sabe que eu sempre faço essa pergunta, que é para a gente poder dar continuidade sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, e você não perder nada. Tá bom o som? Você tá me ouvindo direitinho, tá? A imagem também tá boa. Você consegue ver perfeitamente, tá nítido? Me diz aí se tá tudo bem. Eu queria também pedir a você, se você não for inscrito, olha aí na sua tela, deixa eu ver assim, acho que é do lado direito da tela. Do lado direito da tela tem uma palavra vermelha, num botão vermelho, escrito inscreva-se. Se tiver essa palavra em vermelho aí, então aperta ela, tá? Não deixa de apertar não, é muito importante isso. Você que me assiste pelo Facebook, se lá no topo lá da página do Face, assim, tiver um botão azul escrito curtir ou então seguir, aperta ele também, tá? Não esquece de fazer isso, tá bom? Então vamos lá, povo de Deus. A nossa mensagem de hoje, que o pastor quer trazer para você hoje, é essa aqui, olha. Não se iluda com a religiosidade, tá? É muito importante, povo de Deus, essa mensagem hoje, tá? Não se iluda com a religiosidade. Olha, antes do pastor começar a explicar sobre isso, é interessante que você entenda o que é religiosidade. Religião é algo que foi, digamos assim, criado desde o princípio, que tinha a função de reaproximar a pessoa de Deus. Então, a ideia da religião é aproximar a pessoa de Deus, trazer de volta a pessoa para Deus. E, obviamente, cada pessoa tem a sua religião e cada pessoa acredita no seu Deus da sua maneira. Desde os primórdios também sempre tiveram assim muitas crenças, mas só um Deus é verdadeiro. Isso a gente precisa deixar claro. A gente respeita a escolha das pessoas. Quero deixar isso bem claro. Respeitar, a gente respeita e é uma obrigação respeitar. A pessoa tem o direito de escolher o que ela quer escolher. Foi Deus quem permitiu isso, porque se não fosse assim, Deus então tomaria uma atitude com aqueles que não querem servi-lo. Mas ele não toma. Ele diz que a pessoa é livre para escolher os caminhos, mas também ela deve saber que haverá consequências das suas escolhas. Não é assim, eu escolhi porque ninguém me avisou. Não. Avisar está sendo avisado. Cada vez mais a gente tem dificuldade para avisar. Por quê? Porque hoje em dia existem leis que coíbem e proíbem você de avisar. Aí, se você avisa que uma tal religião não é boa, que a pessoa deveria repensar, ela continua sendo livre de querer continuar na tal religião ou não. Porque isso é liberdade, você poder escolher. Mas eu entendo que uma liberdade maior é quando você escolhe sabendo. É o meu entendimento. Você escolhe sabendo. Bom,
essa religião, segundo a Bíblia, ela não é boa. Você deveria repensar. Você quer seguir a Deus de verdade? Você pensa que você está seguindo a Deus, mas você não está. Você quer continuar aí? Tudo bem, você tem todo o direito, você é livre, mas agora você escolhe sabendo que não é bom. Isso sim é liberdade. Quando você tem uma liberdade, que você escolhe algo porque você não foi apresentado uma opção para você, não é liberdade. Então, nos tempos de hoje, existe uma lei chamada liberdade religiosa, né? A pessoa ela é livre, mas essa lei nem precisava existir, entendo eu, porque Deus já deu essa liberdade. Então, a gente não pode mais alertar sobre o caminho. Jesus dizia assim, existem vários caminhos, mas o único caminho que conduz à salvação sou eu. Ele não estava obrigando ninguém a segui-lo, mas ele estava dizendo que os outros não eram certos. Talvez hoje, do jeito que as coisas são, talvez Jesus hoje fosse preso por intolerância religiosa, pelas maneiras como ele pregava, pelo jeito como ele falava, ensinava. É bem possível que hoje ele fosse enquadrado na intolerância religiosa, mas ele nunca foi intolerante. Ele apenas dizia: esse caminho aqui não é bom, se vocês quiserem ser salvos, é por esse aqui. Então, entenda uma coisa, religião é algo que é muito perigoso e não leva e nem aproxima a pessoa de Deus, apesar do objetivo ser esse. O que leva uma pessoa a se aproximar de Deus é o conhecimento do Deus que ela busca. E isso vai fazer com que ela tenha um crescimento espiritual, uma experiência com Deus. O que normalmente acontece é as pessoas terem uma experiência com a religião. E elas acabam se aprofundando na religião, no conhecimento religioso, nas práticas e doutrinas da religião. E ela passa a ser uma defensora árdua e feroz da sua religião. Mas olha, a religião não deveria ser para aproximá-la de Deus, então ela tinha que conhecer mais a Deus, os ensinamentos desse Deus e buscar defender esse Deus. E eu vou mostrar para vocês como a religiosidade, ela é perigosa, ela é perigosa. O adjetivo que eu posso encontrar é esse. Olha só, qual é o objetivo aqui? Veja bem, não é criticar quem quer que seja. Eu estou me dirigindo às minhas ovelhas, aquelas pessoas que acreditam em mim, aquelas pessoas que esperam daqui desse culto melhor para as suas vidas, lhes ensinando. Quero desde já deixar claro que respeito a escolha de qualquer pessoa. Se tiver alguém aqui de qualquer outra religião, peço que você não se sinta ofendido. Peço apenas que você me escute e tome a sua decisão. Seja qual for a sua decisão, pode ter certeza que eu vou respeitar a sua decisão, porque você é livre para escolher o que você quer escolher. Você não é obrigado a escolher o que eu estou apontando para você escolher. Desde já eu deixo isso bem claro. Então vamos lá, presta atenção no que a gente vai aprender. Olha essa leitura. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Sinagoga é aquilo que nós aqui chamamos de igreja, tá? Ora,
Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, né? Mirrada, atrofiada, né? Atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam a Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Você vai encontrar isso em Lucas, a partir do versículo 6, tá? Essa história. Muito bem, vamos lá, povo de Deus. Olha como é interessante essa história. Jesus, ele foi para a sinagoga, a igreja, o templo. Aí cada religião então tem um nome que dá ao seu local de reuniões, né? Templo, sinagoga, loja, centro, enfim, o nome que for. Jesus foi, no caso, na sinagoga, que para nós seria a igreja, e está ensinando. Vocês percebem sempre aquilo que o pastor fala? Jesus não pregava. A pregação. Jesus ensinava. E os ensinamentos de Jesus, eles eram muito interessantes, porque não eram aquelas pregações religiosas, aqueles sermões. Ele meio que conversava com as pessoas, dando exemplos, utilizando histórias, né, chamadas parábolas, coisas simples. Dependendo do local onde ele estava, ele se valia daquele ambiente para trazer uma história, uma mensagem que fizesse a pessoa compreender o que ele queria ensinar. E ele está ali, não sei exatamente qual o ensinamento que ele estava dando naquele exato momento, mas a verdade é que tinha pessoas doentes ali. Dentre esses tinha um homem que tinha uma mão encolhida, né? Uma mão mirrada, coitado, não sei porquê. E o que mais impressiona é que quem eram os escribas, quem eram os fariseus? Eram uma classe muito respeitada, digamos assim, de religiosos. Eram os bambambãs da época da religião. Aqueles que, os escribas eram os que conheciam a Deus, digamos assim, eram os que tinham a chave do reino de Deus, era eles quem levava, digamos assim, né, as pessoas até Deus. Para ir a Deus, a pessoa tinha que passar por eles, coisa desse tipo, meio que como nos dias de hoje, né, tem os grandes religiosos, né, padres, pastores, tal, sacerdotes aí em geral, que são os bambambãs do reino de Deus. Esses camaradas, eles não estavam nem aí para as pessoas. Eles estavam preocupados com a posição de destaque deles, porque onde eles chegavam, eles eram, sabe, venerados. Eles estavam preocupados com os ganhos deles, porque eles acabavam ganhando muito, tanto prestígio como dinheiro também. E nessa época, Jesus estava pregando, e por isso que eu disse que Jesus podia ser taxado hoje em dia como intolerante religioso, porque ele pregava muito para que o povo abrisse os olhos contra esse tipo de pessoa. Ele não media palavras e abertamente ele dizia que essas pessoas, elas eram como cobras, víboras. Olha as palavras dele. João Batista também já dizia isso. Eles eram víboras, cobras.
eles não eram dignos de confiança. Jesus chegou ao extremo de dizer que eles eram como um sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro que por dentro, por fora, né, se pinta todo bonitinho, mas por dentro tá podre. Então, os ensinamentos de Jesus contra essa classe era muito assim, digamos, agressivo. Mas por quê? Porque Jesus estava por aqui com a mentira, com a falsidade deles, enquanto o povo estava sofrendo. E para vocês terem uma ideia do caráter desses homens, é só vocês prestarem atenção nessa pregação aqui, nessa passagem, ó. Veja, lá no meio daquele culto tinha certamente tinha outros doentes, mas qual era a preocupação deles? Eles não estavam preocupados com o doente. Vejam que eles estão observando Jesus para ver se Jesus curava aquele homem no sábado, porque assim eles poderiam acusar Jesus. Mas, pastor, acusar de quê? Acusar de Jesus ter transgredido a lei. Prestem atenção para que vocês consigam entender. Transgredido a lei. Porque existia a lei de Moisés, que dizia que no sábado não se podia fazer nada. Sábado era um dia de descanso. Era o dia do Senhor. A única coisa que você podia fazer era servir a Deus, mais nada. Então, por isso que as pessoas iam para a sinagoga no sábado. Mas eles levavam isso ao pé da letra, assim, que eles entendiam que se a pessoa fosse curada, se você ajudasse alguém, se você fizesse qualquer coisa de bom para alguém, isso era quebrar ou transgredir essa lei. Como eu disse para você, veja, o religioso, ele faz de tudo pelas doutrinas da sua religião e não por Deus. Ora, Deus é Pai, Deus é amor. Nunca, jamais você estender a mão para abençoar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, iria de maneira nenhuma ferir aquilo que Deus quer. Muito pelo contrário, Ele quer exatamente isso, que a gente seja misericordioso, bondoso, benevolente com as pessoas. Mas eles não estão nem aí. Estão nem aí. O religioso, ele não se preocupa com a ovelha, com as pessoas. Ele não se preocupa. Ele se preocupa com a sua religião, com a sua posição. Eles não estão ali preocupados se aquele homem está doente. Eles estão ali preocupados se Jesus vai quebrar a lei. Se Jesus vai desobedecer aquela doutrina. Ah, se desobedecer, ele vai para o inferno. Olha, gente, o que a gente vai fazer? Olha que maldade, povo de Deus. Não é o que a gente vai fazer para ajudar aquele que está precisando. É o que a gente vai fazer com aquele que é nosso adversário. Você está conseguindo compreender o pastor? Quem está conseguindo pegar esse espírito? O que eu peço para vocês entenderem, povo de Deus? Que ser de Deus não é esse tipo de coisa. Ser de Deus não é assim. A gente não foi chamado para defender religião nenhuma. A gente foi chamado para servir a Deus. E uma pessoa que ela realmente tem um encontro com Deus, ela se compadece de quem sofre, de quem chora. Por exemplo, o religioso é aquele que está espalhado nas igrejas em geral, que não se compadece com quem precisa. Uma coisa que acontece muito dentro das igrejas em geral. Se uma pessoa comete um erro, uma falha, que todos nós estamos sujeitos a cometer, os de dentro da igreja, que se julgam os
santos, os perfeitos, aqueles que já estão praticamente no céu, em vez de estender a mão para ajudar aquela pessoa a ela se levantar, a ela se arrepender, a ela largar aquele pecado, eles vão fazer de tudo para botar essa pessoa para fora. Olha que coisa incrível. Eles vão dizer que aquela pessoa ela não é digna, eles vão condená-la, vão usar a própria Bíblia, versículos bíblicos para condenar aquela pessoa, e de maneira que aquela pessoa ela vai se sentir completamente isolada, excluída, sem forças, ela já está no erro. O que acontece? Então eu vou embora, vou sair daqui, que aqui não é o meu lugar. E Satanás, muito malandro, fica lá no mundo de braços abertos, chamando: vem para cá, tá vendo? Aí não é teu lugar não, essas pessoas não te amam não, aqui a gente te ama. E aí é onde a gente vê muita gente boa, muita gente de Deus se afastando, esfriando. Hoje existem pessoas que não estão nem aí mais para a igreja, para Deus, perderam a fé, perderam a confiança. Elas até dizem assim: eu não deixei de acreditar em Deus não, eu só não quero mais saber dessas igrejas. Mas a verdade, povo de Deus, que se você está longe, se você não ora, se você não lê a Bíblia, aos poucos você vai se apagando, infelizmente. E aí o brilho do mundo vai se tornando cada vez mais forte na sua vida. Mas, por quê? Porque dentro da sinagoga, dentro da igreja, está cheio de fariseu, que não está preocupado com a felicidade das ovelhas, está preocupado com a sua posição, com a sua religião, em defender a sua ideia. Não é assim que é o certo. Se surgir uma outra pessoa com uma ideia diferente, não, isso é heresia, isso é bruxaria, isso é o inferno. Por quê? Porque é diferente do que ele pensa. Como eu fico pensando, a pessoa está dentro da igreja, tem gente ali sofrendo, e o pensamento dela não é ajudar quem está sofrendo, mas esperar o outro cometer uma falha para ter do que o acusar. Então, povo de Deus, olha, deixa eu ler para você aqui algumas anotações que eu fiz sobre o religioso, né? A religiosidade, ela é aparente. Como assim, pastor? O religioso, ele apenas aparenta ser, ele não é de Deus. É apenas uma máscara, é apenas um fingimento. Tem só um objetivo por trás daquela suposta religião dele. Não se iluda, cuidado. Não é porque uma pessoa está dentro de uma igreja que ela é de Deus. Ela pode ser apenas uma pessoa fingindo, porque aquilo ali é conveniente para ela, tá? O religioso, ele não, como eu já disse, não se preocupa com as ovelhas, com o irmão, com a irmã, com quem está sofrendo. Tá nem aí. Ele não se preocupa, não fica esperando você encontrar ajuda na religião. Você não vai encontrar. As pessoas religiosas, elas não estão preocupadas com a sua dor, com o seu sofrimento. Não se iluda com isso. Muita gente hoje está frustrada porque começou a frequentar religiões, achando que ali a vida dela ia mudar, que as pessoas ali são de Deus. Se decepcionaram e descobriram que não são. O religioso, o que importa para ele é defender as doutrinas da sua religião. Ele não quer saber de defender o seu Deus, aquilo que o seu Deus pensa, mas tudo que for referente à sua religião, ele vai defender com unhas e dentes. O religioso,
ele não tem o amor de Deus no seu coração. Por isso que ele trama projetos malignos. Olha o que esses homens fizeram. Eles utilizam a dor e o sofrimento de uma pessoa para os seus objetivos sujos. Isso é diabólico, não é, povo de Deus? Eles estão vendo o homem doente, eles sabem que Jesus não pode ver uma pessoa sofrendo. Eles sabiam disso, eles acompanhavam Jesus. Quem fosse até Jesus sofrendo, ele ia curar, ele ia libertar. Então ele sabe que aquele homem ali vai ser curado. Então eles ficam só esperando a hora de Jesus curar, para eles terem alguma coisa do que acusar Jesus. O religioso é assim, ele pode até utilizar a desgraça dos outros para atingir os seus objetivos. É triste isso, né, povo de Deus? Eu pergunto para você, você acha que eu estou exagerando? Ou é assim mesmo? Ou a gente vê isso nos dias de hoje? Pessoas que aparentemente deveriam ser ou mostrar o amor de Deus, mas a gente vê apenas a maldade no coração dessas pessoas em busca dos seus objetivos. Os religiosos, o que eles querem? Eles querem luzes, eles querem holofotes, eles querem likes de Instagram, de rede social. As pessoas hoje em dia fazem as coisas não é para que Deus seja glorificado ou para ajudar as pessoas, fazem as coisas para que os outros possam ver e aplaudir. Esse é o religioso. Mas aquele que é de Deus, presta atenção, como é que age um filho, uma filha de Deus? Presta atenção. Olha a atitude de um filho de Deus. Então disse Jesus a eles: que vos parece? Ele está perguntando aos religiosos. É lícito, ou seja, é correto no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha que pergunta forte. Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus sabia das intenções daqueles homens. E aí Jesus lança essa pergunta que é fantástica. O que é bom no sábado, permitido? Já que é sábado, né? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque curar uma pessoa doente, eu entendo que é fazer o bem. Na cabeça deles isso não pode. Agora, planejar, olha só, planejar o mal contra uma outra pessoa, se utilizando do sofrimento de uma terceira pessoa, isso para ele pode. Quem está entendendo o que o pastor quis colocar? Olha a pergunta de Jesus. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então, na cabeça de vocês, ajudar uma pessoa doente não pode, porque é transgredir o sábado. Agora, planejar a maldade contra uma pessoa utilizando a dor de outra, pode, né? Isso não tem nada de ruim, não. E isso não quebra o sábado. O religioso é assim, povo de Deus. Ele é capaz de fazer algo muito ruim e achar que ainda está agradando a Deus e criticar outro por estar fazendo o bem só porque ele não concorda. Quem está compreendendo, pastor? Entenderam direitinho, povo de Deus, o que é o espírito religioso? Como é demoníaco isso? Então, vou ficar olhando. Se Jesus curar no sábado, ele está errado. Ele vai ser condenado porque ele quebrou o sábado. Mas eu estar desprezando a dor e utilizando a dor de uma pessoa só para ter do que acusar o meu adversário, isso não é ruim. Não tem nada de ruim, não. É aquela pessoa que ela defende uma coisa,
na igreja, não, porque isso, porque aquilo, não, porque não pode tomar santa ceia assim, porque não pode usar roupa assim, não pode usar batom, não pode usar brinco. Ai, meu Deus do céu, ela, olha, tá usando calça comprida, essa irmã, ela vai para o inferno porque tá de calça comprida. Isso é pecado na cabeça dela, mas ela não considera pecado isso. Olha, presta atenção. Olha, irmã, vem cá que eu vou te falar uma coisa. Você conhece a irmã Maria? Olha, a irmã Maria está em pecado, porque a irmã Maria usa calça, a irmã Maria usa maquiagem, ela vai para o inferno. Fofoqueira, ela não acha que a fofoca seja errado. Onde é que eu estou? É aqui. Para ela, a fofoca pode, povo de Deus. Quem está compreendendo, pastor? Será que eu estou conseguindo ensinar para você? Diz para mim se eu estou conseguindo. Infelizmente, povo de Deus, a religião está cheia de gente assim. A dor, o sofrimento, não importa. O que importa é a religião. Aí Jesus pergunta, então para vocês o certo é deixar o homem sofrer. O homem sofrer. Vocês tramarem a maldade. Isso para vocês é certo. Agora, eu estender a mão para ajudar ele, eu estou errado. É mais ou menos assim, povo de Deus. Nós aqui, e eu faço e vou continuar fazendo. Eu gosto de utilizar a água sempre na oração, porque eu creio que Deus pode realmente operar um milagre na sua vida. Creio e tenho visto isso. O religioso, ele faz o mal como se fosse o bem e toma o bem como se fosse o mal. E aí Jesus faz isso, olha. E olhando ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Povo de Deus, eu não preciso nem dizer para você que aqueles sujeitos ficaram furiosos, né? Furiosos. Olha só, ficaram furiosos porque Jesus curou uma pessoa. Amém? Como é que pode isso? Onde está Deus nisso? Como pode alguém ficar com raiva de outra ter ajudado quem está sofrendo? Então, povo de Deus, qual é o espírito dessa mensagem? O espírito é: Deus não busca religiosos, tá? Deus busca filhos. Deus não busca membros de igreja. Deus busca filhos. Quando nós começamos aqui com a Betel Sem Paredes, nós fomos muito criticados. Provavelmente você talvez tenha sido muito criticado, porque disse: onde já se viu isso? A igreja, isso não é igreja. Não. Pessoas mandavam mensagens para mim, mandam até: pastor, tem gente que diz que eu não estou correta, que eu vou para o inferno porque eu fico assistindo o senhor na internet e não vou para a igreja, tal. Ei, gostaria muito eu de estar na sua cidade para que você pudesse vir na Betel com Paredes. Sim, porque na Betel eu iria ensinar exatamente o que eu ensino aqui, mas não estou. Felizmente não estou, não tenho essa condição financeira de estar aí, nem tampouco pessoas, trabalhadores suficientes que pudessem ir aí. Mas o mais importante que você precisa saber é que a igreja não é isso aqui, ó.
A igreja é você. O que forma uma igreja não são as paredes, são os membros que compõem ela. O que faz com que a Betel seja uma igreja não é o fato de ser online ou física, porque ela é física também. O que faz ela ser uma igreja são as pessoas que estão nelas. Não interessa se você está no norte ou no sul, nos Estados Unidos ou no Japão, na Europa ou na África. O que importa é que você está na igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós não seríamos igreja pelo fato de estar dentro de um imóvel. Nós poderíamos ser religiosos. O que faz a gente ser uma igreja é o fato de estarmos na presença de Deus. E sim, aqui é uma igreja. Quem está entendendo, pastor? Você não precisa ir para um templo de paredes para se sentir igreja. Você é a igreja. Além do mais, você pode ir, como eu disse, você é livre. Você é livre para ir para onde você quiser. O grande fato, e que é maravilhoso dentro da Betel sem paredes, é que eu não estou vendo você, nem conheço você pessoalmente. Então, o nível de liberdade que você tem é o extremo. Mas se você escolhe ser membro da Betel, então é porque realmente você escolheu. É que você está sendo alimentada, você está sendo abençoada, você está tendo um encontro com Deus aqui. E isso é maravilhoso e poderoso. Amém? Você é a igreja, você está na igreja, porque a igreja é você. E o que faz a Betel ser uma igreja sem paredes sou eu e você. A gente não precisa de parede para ser igreja. A gente precisa de Jesus. E isso eu tenho certeza que aqui nós temos. Amém?